O que é migração? Migração é um movimento ou deslocamento de pessoas e populações pela superfície terrestre. A definição fornecida pela Organização Internacional para as Migrações, hoje é um órgão dos Estados Unidos, aproxima-se bastante dessa concepção. O conceito abrange todos os tipos de deslocamento que acontecem de um lugar para o outro, independentemente da escala espacial ou temporal, e são muito mais parte do nosso dia a dia do que parece à primeira vista. Abordaremos em mais detalhes essa questão quando tratarmos dos tipos de migração. A migração acontece em diversas espécies animais, e a utilização do termo vai além da ciência demográfica. Outras áreas do conhecimento, como a biologia, utilizam o termo para descrever o deslocamento sazonal de populações de aves, peixes, mamíferos e insetos. Quais os tipos de migrações? As migrações podem ser caracterizadas em diferentes tipos de acordo com critérios diversos, como a área de partida e chegada, as distâncias percorridas, o tempo decorrido e até mesmo as motivações que estão por trás desses movimentos. Essa qualificação nos auxilia no estudo e na elaboração de análise a respeito do fenômeno. Migração espontânea acontece de acordo com a vontade do indivíduo. Migração forçada denomina-se migração de refúgio em alguns casos. Está atrelada a fatores externos à pessoa e ocorre contra a sua vontade. Associa-se conjuntura política, social e econômica e também a desastres naturais e climáticos. Migração externa ou internacional. Deslocamentos entre países, chamados também de imigração. Migração interna, aquela que ocorre dentro das fronteiras de um mesmo país. Migração interregional, fluxo que se dá entre diferentes regiões dentro de um mesmo país. Migração intrarregional, ocorre entre dois lugares distintos dentro de uma mesma região. Êxodo rural, caracteriza a ideia de populações de campos, zona rural, para as áreas urbanas. Êxodo urbano trata-se do processo inverso do êxodo rural. Isso é, o êxodo rural acontece quando os moradores da cidade deixam o ambiente urbano e vão para o campo. Migração intraurbana, tipo de migração que acontece quando o indivíduo se desloca dentro dos limites de um mesmo município ou área urbana. Migração pendular ou diária, categoria de migração mais comum e presente na nossa vida cotidiana. Ocorre quando uma pessoa se desloca de um local ao outro em direção ao trabalho, à faculdade, à escola ou com qualquer outro propósito e retorno para seu lugar de origem no mesmo dia. Migração sazonal é um tipo de migração temporária como a transhumância, mas abrange outras motivações além do trabalho, como longos períodos de seca e outras condições ligadas às estações do ano. Depois de um determinado intervalo de tempo, o imigrante retorna de onde partiu. Quais as causas da migração? Sejam elas espontâneas, sejam elas forçadas, nacionais ou internacionais, as migrações sempre estão associadas a uma ou mais motivações econômicas, derivadas da atividade de indivíduos de melhorar as condições de vida em que se encontra, indo em busca de oportunidade de emprego com a melhora de salário. Pode ser suscitada igualmente por uma conjuntura de crise no lugar de origem. Trabalho. A pessoa se desloca para o seu local de trabalho todos os dias, como na migração pendular, ou aqueles que migram temporariamente para exercer uma atividade específica, como a transhumância. Políticas. Acontecem quando, em contextos de crise, conflitos políticos e regimes ditatários que podem gerar condições insustentáveis para pessoas ou grupos que acabam migrando para garantir sua liberdade e segurança. Perseguição étnicas e religiosas. Tratando-se da imigração de refúgio, em função da constante ameaça em seu lugar de origem, grupos perseguidos
pela etnia a que tem pertencem ou pela sua fé fogem para outros locais, muitas vezes sem perspectiva de retorno. Culturais. Acontecem quando há identificação cultural com o local para onde se vai, ou ainda quando há o propósito de intercâmbio cultural com outros grupos sociais, podem ser também cunho religioso. Naturais. Causas por fenômenos naturais destrutivos, como furacões, tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas ou condições climáticas extremas. Migração no Brasil. Os fluxos migratórios se fazem presentes no território brasileiro desde o primeiro dia de sua formação. No século XXI, apresentou a chegada de correntes migratórias europeias no país, vindos em sua maioria em Portugal. Esse mesmo período foi marcado pela chegada de grandes contingentes de populações africanas trazidas à força de seu país, com o intuito de serem vendidas e escravizadas para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. A partir de meados do século XIX, após a proibição do tráfico negreiro, a migração internacional para o Brasil se transformou em deslocamentos voluntários de novos correntes derivados da Itália, Alemanha e Japão, que chegaram no país para exercer atividades remuneradas nas fazendas de café, em meados no século XX. O contexto de guerra mundial suscitou a nova estrada de imigrantes europeus, judeus e asiáticos. Uma nova tendência migratória se instalou a partir das décadas finais do século XX, caracterizadas pela entrada de pessoas vindas de países vizinhos e também países africanos, falantes de português. Mais recente, o Brasil recebeu muitos imigrantes haitianos e refugiados venezuelanos. No sentido contrário, as imigrações de brasileiros seguem um padrão global atual, que tem como foco os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, e as nações fronteiras, como Argentina, Peru e Paraguai. E esse foi o meu trabalho de geografia sobre migrações. Me chamo Iron, sou do terceiro ano A, turno da tarde.